Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à nossa catequese. Nós estamos no Catecismo de São Pio X, estamos quase concluindo o nosso catecismo. Estamos nas últimas páginas, últimas questões do estudo do Catecismo de São Pio X. Nós queremos iniciar essa catequese de hoje invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, rogai por nós. Nós vamos então hoje, nessa catequese, vermos o capítulo 8º do Catecismo, que vai tratar dos exercícios piedosos que se aconselham ao cristão para cada dia. Nessa parte do Catecismo, São Pio X vai dar uma série de conselhos para que eu e você possamos ter uma vida de católico verdadeiro, católico dedicado, fervoroso, né? Então nós vamos acompanhar o Catecismo de São Pio X e vamos ver quais são então os conselhos que São Pio X vai dar a cada um de nós. A primeira questão que São Pio X vai aconselhar é questão 969. Que deve fazer um bom cristão pela manhã? Apenas acordar? Um bom cristão, pela manhã, apenas acordar, deve fazer o sinal da cruz e oferecer coração a Deus, dizendo essas palavras e outras palavras semelhantes. Meu Deus, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Então, percebo que São Pio X ele vai começar já, desde o momento que a gente acorda de manhã, quando a gente toma consciência, voltou a consciência da noite de sono, a gente já começa a levar o pensamento a Deus e o coração a Deus, invoca a presença da Trindade com o sinal da cruz e consagra a Deus, então, o coração, né, através dessa jaculatória. Meu Deus, eu vos dou o meu coração e a minha alma. E ele vai continuar dizendo assim, o que nós vamos fazer mais ainda? Em que deveríamos pensar ao levantar da cama e enquanto nos vestimos? Ao levantar da cama e enquanto nos vestimos, deveríamos pensar que Deus está presente. Ou seja, tomar consciência que Deus está te acompanhando nesse momento em que você está se vestindo. E aquele dia pode ser o último dia da nossa vida. Pode ser a nossa morte. E, entretanto, levantar-nos e vestir-nos com toda a modéstia possível. Então, São Pio X vai aconselhar, então, logo após acordar, fazer o sinal da cruz, elevar o pensamento a Deus, tomar consciência da presença divina em todos os lugares, em todos os momentos, e nesse momento, então, tomar consciência de que pode ser o último dia que nós vamos ter para viver hoje, né? Por isso, se vestir, botar uma roupa modesta, para que não sejamos motivo de escândalo para nossos irmãos e nem levemos ninguém a pecar, né? Questão 971. Depois de levantar e de se vestir, que deve fazer um bom cristão? Um bom cristão, apenas se tenha levantado o vestido, convém pôr-se na presença de Deus e ajoelhar. Então, depois de se vestir, você se ajoelha, e se puder, né, se ajoelhar, se não pode, pode fazer de outro modo, diante de alguma imagem devota. Pode ser um crucifixo, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, de algum santo de devoção, e dizer com devoção, então, algumas jaculatórias que ele dá aqui como exemplo, que nós podemos rezar durante o dia, logo pela manhã. A primeira delas, eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Uma jaculatória bonita para ser rezado logo de manhã. E outra, exemplo, dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nessa noite. Uma forma de agradecimento a Deus também, né? Outra jaculatória, ofereço-vos todas as minhas ações e peço-vos que nesse dia me preserveis do pecado e me livreis de todo o mal. Assim seja. Além do agradecimento, aqui vem as preces, né? Para que durante o dia a pessoa viva um dia santo, sem pecado. Reza-se, depois, um Padre Nosso, uma Ave Maria, o Creio,
o ato de fé, esperança, caridade, acompanhando-os com um vivo afeto do coração. Então são uma série de conselhos que São Pio X nos aconselha logo pela manhã ao acordar. Desde o momento que você despertou até você se ajoelhar, se benzer, rezar, se consagrar a Deus, consagrar o seu dia, com essas orações, essas preces, né? Em todos os momentos, logo cedo. Ele vai continuar dizendo assim: que práticas de piedade deveria fazer todos os dias o cristão? Então, além daquele momento de manhã que ele aconselhou agora, que outras práticas nós deveríamos ter todos os dias? Primeira coisa, se nós tivéssemos acesso à Santa Missa, assistir todos os dias à missa com devoção, com amor. Outra coisa, segunda, fazer uma visita, mesmo que seja breve, ao Santíssimo Sacramento. Ou seja, lá onde está o sacrário, nas igrejas que estiverem abertas, você pode ir lá durante o dia fazer uma pequena visita a Jesus sacramentado. Terceira coisa que nós poderíamos fazer, rezar o terço todos os dias, né? O terço do dia, cada dia tem o seu mistério. Na segunda-feira se reza os terços gozosos, na terça o doloroso, na quarta o glorioso, na quinta-feira o terço luminoso, sexta-feira doloroso, sábado gozoso, domingo glorioso. Então cada dia você pode rezar o terço do dia, ou para aqueles que conseguem, têm essa devoção, rezar o rosário completo todos os dias, né? Então esses são 3 conselhos que São Pio X nos dá para que um bom cristão que tenha acesso, então esteja próximo de uma igreja, que possa assistir à missa diária, se puder, fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, que está onde Jesus está presente, e rezar ao Santo Rosário. Mais conselhos, então. E que se deve fazer antes do trabalho? Antes do trabalho, convém oferecê-lo a Deus, né? Você vai oferecer a Deus o seu dia de trabalho, tudo que você fizer, né, para que seja produtivo. Dizer no coração, é consagrar o seu trabalho a Deus: Senhor, eu vos ofereço esse trabalho e dai-me a vossa bênção. Está consagrando o trabalho a Deus, oferecendo a Deus, que se torna o verdadeiro beneficiado do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso cansaço. E nós pedimos em troca a bênção de Deus, né, sobre nós. Questão 974. Para que fim se deve trabalhar? Ou seja, qual que é a finalidade do nosso trabalho? O porquê que nós trabalhamos, do cristão trabalhar? São Pio X vai dizer que a função do nosso trabalho, então, é para dar glória a Deus, que é a fonte de todo bem, de toda graça, e para que nós possamos fazer a sua vontade, a vontade divina. Essa, então, é a finalidade do nosso trabalho e é o que nós devemos buscar todos os dias no nosso trabalho. Não buscar simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, né, ou para buscar bens materiais, nem mesmo o prazer em si do trabalho, mas para dar glória a Deus, né, e fazer então a sua santa vontade através do nosso trabalho. Questão 975. O que convém fazer antes da refeição? Antes da refeição, convém fazer o sinal da cruz, estando de pé, e depois dizer com devoção. Então agora São Pio X vai ensinar uma oração para ser feita antes de começar o almoço, ou o café, ou a janta. Senhor, abençoai-nos a nós e ao alimento que vamos tomar, para nos conservarmos em vosso santo serviço. Essa é a oração que ele nos ensina. É claro que nós podemos rezar outros tipos de oração, mas convém sempre que nós consagremos a Deus o alimento. Na verdade, tudo dele recebemos, né? Convidando Deus também para participar desse momento de refeição em que ele nos alimenta o nosso corpo, e a sua palavra, o seu espírito nos alimenta então a nossa alma. Depois da refeição, quando acabou o almoço, o que convém fazer? Depois da refeição, convém fazer novamente então o sinal da cruz e rezar novamente. Agora outra jaculatória. Senhor, eu vos dou graças pelo alimento que me destes. Fazei-me digno de participar da mesa celeste. Perceba que São Pio X une
tanto as nossas questões materiais necessárias nesse mundo, mas também já eleva o pensamento, a esperança em Deus, onde um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade, e que Jesus falou que vai ser uma mesa, um banquete, né? Então São Pio X eleva, então, faz essa comparação para que nós sempre tenhamos diante de nós a realidade espiritual e o nosso futuro. E quando nos vemos atormentados por alguma tentação, o que devemos fazer? Agora, quando o diabo nos tenta pecar, ou mesmo a nossa carne nos inclina ao pecado, ou o mundano tenta se aproximar de nós, se oferece a nós, o que devemos fazer? Então ele vai dizer assim, quando nós nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com fé o santíssimo nome de Jesus ou de Maria. Quando você vem aquele mau pensamento, aquela imagem, aquela situação, invoque então o nome de Jesus ou o nome de Maria. Ou recitar fervorosamente alguma oração jaculatória, como por exemplo, dai-me a graça, Senhor, que eu nunca vos ofenda através do pecado, né? Ou então, fazer o sinal da cruz. Né? O sinal da cruz tem a função de bênção, mas também a função de exorcismo. Ela expulsa o demônio e evita a tentação. Evitando, porém, que outras pessoas, né, se estiverem próximas, percebam que você está fazendo o sinal da cruz, né, e suspeitem de que você está no meio de uma tentação. Tem que ter um pouco de prudência, né, discrição, para não fazer também em qualquer momento, em qualquer local, sem ter uma justificativa, né? Então, São Pio X aconselha essas questões, então, para evitar as tentações, ou invocar o nome de Jesus ou Maria, ou fazer essa oração, né? Dai-me a graça, Senhor, de nunca mais vos ofenda com o pecado, ou simplesmente o sinal da Santa Cruz, invocando a Trindade Santíssima, né? Que vai repelir, então, o demônio e a tentação. Nova questão. Quando uma pessoa reconhece ou duvida que cometeu algum pecado, o que deve fazer? Ou seja, você não tem certeza se pecou, ou você tem certeza que se pecou, o que se deve fazer? Quando uma pessoa reconhece ou duvida que cometeu algum pecado, convém fazer imediatamente um ato de contrição. Na dúvida ou na certeza, reze, faça o ato de contrição, né? Peça perdão a Deus. E procurar confessar-se quanto antes, né? Procurar receber o perdão de Deus através dos seus ministros, que são os sacerdotes. Quando fora da igreja se ouve o sinal da elevação da hóstia na Santa Missa, ou seja, você está lá fora, você não está dentro da igreja, não está assistindo a missa, mas você escuta um sinal, o sino, que tocou na hora da consagração. Hoje em dia, dificilmente se ouve um sino tocar, né? Mas na época do Catecismo de São Pio X, havia esse sinal. Se você percebe que está na hora da consagração, o que se deve fazer? Ou na hora da bênção do Santíssimo Sacramento, como nos comportar então? Ele vai dizer assim, é bom fazer ao menos com o coração um ato de adoração, dizendo, por exemplo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É uma jaculatória bem conhecida nossa, né? Rezamos com frequência. Então, se você está fora da igreja, não está participando diretamente da Santa Missa, mas você chegou em um momento de consagração ou de bênção, é bom rezar no coração, então, essa jaculatória. Questão 980. O que se deve fazer quando tocam as Ave-Marias pela manhã, ao meio-dia e à noite? Geralmente 6 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. Toca o sino em alguns lugares, né? Relembrando que é a hora dedicada à Ave Maria. Ao toque das Ave Marias, o bom cristão, ou seja, aquele bom católico, ele vai recitar o anjo do Senhor 3 vezes e com 3 Ave Marias. Então é o anjo do Senhor anunciou a Maria, reza uma Ave Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa santa vontade, reza outra Ave Maria. E o Verbo Divino se fez carne, habitou entre nós, reza outra Ave Maria. Então, todas as vezes que tocar o sino às 6 da manhã, meio-dia às 18, se reza o Ângelus com as 3 Ave Marias. E à noite agora, antes de dormir, o que devemos fazer?
Então, à noite, antes de deitar, convém pôr-nos, como pela manhã aconteceu, né, na presença de Deus novamente e recitar devotamente as mesmas orações que ele ensinou lá no período da manhã e fazer um breve exame de consciência. Por isso, né, você viveu todo um dia, são várias horas que você conviveu com as pessoas, que você teve que relacionar, teve que tomar muitas decisões durante o dia, e nessas decisões você pode ter cometido algum pecado. Então convém fazer um exame do dia, todos os teus comportamentos, tuas palavras, tuas ações, tuas omissões, e nesse exame de consciência pedir perdão a Deus já na hora de dormir, né? Para que Deus lhe dê a sua misericórdia e você durma na paz e na amizade de Deus. Pedir perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia. É o exame de consciência que todos os dias se recomenda fazer, como acontece na oração das completas, na liturgia das horas. Questão 982. Que é a vez de fazer antes de adormecer? Depois de fazer o exame de consciência, pedir perdão. Antes de você dormir, o que você deve fazer? Farei então o sinal da cruz, novamente. Pensarei que posso morrer naquela noite. Será que eu vou amanhecer? Será que eu vou acordar amanhã cedo? Vou estar vivo ainda? Então você vai pensar na sua morte. Você vai oferecer o coração a Deus através daquela oração novamente. Meu Senhor e meu Deus, eu vos dou o meu coração. Se acaso você, durante a noite, você não amanhecer mais, você morrer nessa noite, você já se consagrou, se entregou nas mãos de Deus, né? Garantindo então a misericórdia e a amizade divina. Santíssima Trindade, concedei-me a graça de bem viver e de bem morrer. Jesus, Maria e José, eu vos encomendo a minha alma. Então são algumas orações que, se nós durante o dia vivêssemos então todas essas dicas, todos esses conselhos de São Pio X, nós teríamos toda a nossa vida consagrada a Deus e com certeza nós estaríamos bem mais preparados para a nossa morte e para o nosso juízo. Questão 983. Além das orações da manhã e da noite, de que outra forma se pode recorrer a Deus no decurso do dia? Ele deu esses conselhos, né? Mas há outras formas. Nós, durante o dia, nosso viver, as horas que nós, não é na hora de acordar, nem na hora do almoço, nesse intervalo, o que nós devemos fazer, que nós podemos fazer ainda? Ele diz assim que no decurso do dia, pode-se invocar a Deus frequentemente com outras orações breves, que se chamam jaculatórias. E agora ele vai dizer alguns exemplos de orações, né, de jaculatórias, de frases, que nós podemos ficar repetindo, então, em pensamento durante o dia, enquanto nós trabalhamos ou estamos em alguma atividade. Ele diz assim: Senhor, valei-me. É uma jaculatória que você pode repetir. Senhor, valei-me. Senhor, valei-me. Senhor, valei-me. Você pode ir repetindo durante o dia essas frases em seu pensamento. Ou outra frase. Senhor, seja feita a vossa santíssima vontade. Aí você repete, Senhor, seja feita a vossa santíssima vontade. Ou outra frase, meu Jesus, eu quero ser todo vosso. Você se consagra a Jesus, se manifesta o teu desejo de que Jesus aceite a ti a tua consagração. Eu quero ser todo vosso. Ou outra, meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. E você vai repetindo, então, durante o dia. Outra, doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos ame cada vez mais. Ou outra ainda, doce coração de Maria, sede a minha salvação. Então, são alguns exemplos de jaculatórias que São Pio X nos ensina, para que durante o dia a gente vá repetindo e elevando o nosso pensamento, nosso coração a Deus, cumprindo aquela ordem, aquele pedido do apóstolo Paulo, que mandava que nós rezemos sem cessar, né? Não interrompam as orações, rezem sem cessar. Questão 985. É útil recitar durante o dia muitas jaculatórias? É muito útil recitar durante o dia muitas jaculatórias, e podem recitar-se também com o coração sem proferir palavras, caminhando, trabalhando, ou qualquer outra atividade que estiver fazendo. Então, é muito útil, muito importante, e alcança de Deus muitas graças, então, quem consegue
realizar essa prática. Além das orações jaculatórias, em que outra coisa deveria exercitar-se com frequência o cristão? O cristão deveria exercitar-se na mortificação cristã. E agora ele vai nos ensinar o que é a mortificação cristã. Além de rezar, agora tem outra prática. O que quer dizer então mortificar-se? Mortificar-se significa privar-se, ou seja, de algum bem. Você vai renunciar a um bem que você poderia ter acesso e você vai renunciar por livre vontade, né? Por amor a Deus. Você vai renunciar àquilo que te agrada, que te dá prazer, que você gosta, né? E aceitar o que desagrada aos sentidos ou ao próprio amor próprio. Ou seja, uma comida que você gosta, de uma sobremesa, um doce, ou uma prática, uma música, qualquer coisa que você goste, que te dá prazer. Mortificar-se significa você deixar de fazer essa coisa como uma forma de mortificação, de levar um sacrifício a Deus, né? Alcançando de Deus as graças que você precisa, e ao mesmo tempo é uma forma de demonstrar uma adoração a Deus, que você está renunciando ao bem finito em troca do bem infinito que é o próprio Deus. Tanto você vai renunciar a alguns prazeres do corpo, dos sentidos, como também prazeres da alma, né? Prazeres do próprio ego, do egoísmo. Quanto ao Santíssimo Sacramento levado a um enfermo, o que se deve fazer? Hoje em dia nós temos os ministros extraordinários da Eucaristia, que levam então a comunhão às pessoas que estão enfermas e não podem ir para a igreja, para a Santa Missa. O que se deve fazer então quando nós vemos alguém levando o Santíssimo Sacramento? São Pio X aconselha que nós devemos então, se possível, acompanhar essa pessoa com modéstia e recolhimento, sem aquelas afetações de comportamentos, de palavreado, de falar alto, brincar, fazer piada, gozação, né? A pessoa deve acompanhar, tendo certeza que Jesus está presente ali no Santíssimo Sacramento e deve estar com o coração recolhido em oração, em adoração. E se não é possível acompanhar então o ministro, deve fazer um ato de adoração em qualquer lugar em que nos encontremos e dizer uma oração então que ele ensina: Consolai, Senhor, esse enfermo que vai receber a Eucaristia, e conceder-lhe a graça de se conformar à vossa santíssima vontade, e assim, ao obedecer à vontade de Deus, conseguir a sua salvação. É uma oração bonita, que nós estamos pedindo a Jesus que tenha compaixão dessa pessoa doente, e ao mesmo tempo, não só cure o corpo dela, mas também a alma dela esteja preparada para alcançar a salvação eterna. Muitas pessoas, através da enfermidade, acabam morrendo. E com isso, elas têm que comparecer diante de Deus para prestar contas. E essa oração, essa prece, tem uma função muito importante, né? De preparar também a pessoa e o coração divino para esse encontro. Questão 989. Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, o que devemos fazer? Algumas cidades ainda existe essa prática de tocar o sino quando uma pessoa está próxima da morte, está agonizando, ou mesmo a pessoa que acabou morrendo, né? Toca um sino avisando as pessoas que vai ter então um velório, um exéquias, né, na pessoa daquela comunidade que acabou morrendo. E todas as pessoas então acabam se mobilizando para esse encontro, para descobrir e ver quem estava enfermo, quem morreu, né? E fazer as suas orações finais para essa alma. O que deve fazer então? Ouvindo tocar o sino pela agonia de um moribundo, irei, se puder, à igreja orar por ele. A pessoa está agonizando, você pode ir lá interceder por ele a Deus. Vai até a igreja, vai lá, se ajoelha, faz as suas orações e encomenda aquela pessoa a Deus. Se você não pode ir na igreja, você encomenda essa pessoa a Nosso Senhor, a sua alma, né? Pensando que dentro em breve tempo hei de me encontrar-me também eu naquele estado. Perceba que é um ato de amor, de caridade, São Pio X está nos ensinando. O ato de rezar por uma pessoa que está em agonia, sofrendo, nós devemos nos pôr no lugar dessa pessoa que poderia ser eu,
a estar agonizando à beira da morte e alguém rezando por mim, o que é muito importante, e eu seria eternamente agradecido. Da mesma forma, eu faço também essa caridade, esse gesto de amor para com aquele que está passando por isso. Próxima questão e a última do nosso catecismo. Ao ouvir sinais pela morte de alguém, que é a vez de fazer? 11. Agora tocou o sino anunciando que a pessoa morreu. Já não está mais em agonia, mas acabou passando, a alma deixou o corpo e agora ficou só o cadáver e a alma está diante de Deus. O que eu devo fazer? Ao ouvir sinais de que alguém morreu, procurarei rezar então a oração que ele aqui aconselha, a oração de profundis, que é o Salmo 129, que diz assim: do abismo profundo clamo a ti, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Que teus ouvidos estejam atentos à minha súplica. Se consideras as culpas, Senhor, Senhor, quem podes aguentar? Mas em ti se encontra o perdão, para seres venerado com temor. Espero no Senhor. Minha alma espera na sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que as sentinelas à aurora. Mais que as sentinelas à aurora. Israel, espere o Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia, e junto dele é copiosa a redenção. Ele vai redimir a Israel de todas as suas culpas. Então esse Salmo 129 é chamado de profundis, que é dos abismos profundos, né? Ou você pode rezar também pela alma do defunto, o Requiem, que em latim é aquela prece que nós rezamos com frequência, aquela jaculatória. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, descansa em paz. Amém. Ou você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pela alma do defunto. E renovarei o meu pensamento sobre a minha própria morte, né? Refletirei também sobre essa realidade que todos teremos que passar, inclusive eu, inclusive você. Então aqui nós concluímos então esse capítulo 8º do Catecismo de São Pio X, que se refere então a essas orientações, esse conselho de São Pio X, para nós tenhamos então umas práticas e exercícios piedosos para nós utilizarmos todos os dias e termos uma vida bem preparada, uma vida na graça de Deus. E vou fazer ainda mais uma última catequese, que vai tratar sobre o exercício do livre-arbítrio. São algumas questões para encerrar então o Catecismo de São Pio X, que são da questão 991 até a questão 1000. Né? São 9 perguntas, 9 questões sobre o livre-arbítrio. E assim daí nós encerramos então o Catecismo de São Pio X. Né? Depois nós voltaremos de novo ao começo e vamos fazer novas catequeses, então, para rever novamente todo o catecismo. Que Deus, então, nos abençoe, São Pio X nos ajude a pôr em prática esses conselhos piedosos que ele nos ensinou hoje, para que nós tenhamos uma vida devota, de um cristão católico fervoroso, responsável, que tenha o coração ao alto, né, como nós rezamos sempre na Santa Missa. Que o nosso coração esteja sempre em harmonia, em comunhão com Deus, na sua amizade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo São José, salve. São Pio X, rogai por nós. Deus nos abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.